Abençoados com todas as bênçãos. Melhor dia. Recebo que hoje já seja o seu melhor dia. Hoje, aqui, para nós que estamos ao vivo, hoje é domingo, não é isso? Melhor dia para você, para a sua família. Recebo que no momento que você estiver me ouvindo, esteja tudo bem na sua vida, que tudo esteja de acordo com aquilo que Deus mesmo preparou para você. Recebo hoje um excelente dia na companhia dos seus aí. Falamos aqui a partir do Rio de Janeiro, falamos por fé. Veja bem, pessoal, falamos por fé e não por vista. Quando nós falamos melhor dia, melhor domingo, estamos aqui falando por vista. Confessamos o que você crê, se manifeste naquilo que você vê. Por isso que nós falamos, confessamos que tudo está bem e recebemos que você veja realmente que tudo está bem aí na sua vida. Confessamos a cura no seu corpo físico e crendo que no Espírito você já é curado. No Espírito você está aí, perfeito. E confessamos que se manifeste no seu corpo natural aquilo que você já é no teu espírito. Você é perfeito. E confessamos também a prosperidade, não é isso? No seu corpo físico, porque no espírito, abençoado, você já é rico, você já é próspero, você já é perfeito, você está completo em Cristo Jesus. E confessamos por fé que se manifeste também aí no seu corpo físico. Meu nome, para que talvez você não me conheça, não é isso? Meu nome é Neilton Cardoso. Falamos aqui a partir do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. O dia hoje está um pouco nublado, não é isso? Um pouquinho de chuva, um pouco de frio, mas mesmo assim a cidade continua maravilhosa. E nós somos a Igreja de Cristo em Graça. E o nome do nosso pastor, Cristo Ressuscitado, o único pastor da Igreja, Cristo Ressuscitado. Uma saudação aí a toda a nossa audiência. Já vemos aqui alguns abençoados aqui passando aqui escrito. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua atenção. Recebo que tudo vá bem na sua vida. E temos aqui recebido aqui alguns correios. Muito obrigado também a você que tem aí nos passado mensagem, tem comentado a respeito dos temas. E abençoados, o tema de hoje é um tema bem difícil, né? Bem difícil, bem um pouco até complicado. Se chama dízimos na graça. Você pode ser enganado, você pode estar sendo enganado. Se você crê que haja dízimos aí na graça, ou mesmo se você não crê, mas participa de alguma manifestação. E é disso que nós vamos estar aqui falando. Mas antes gostaria aqui de pedir a você que compartilhe aí a mensagem. Gostaria de pedir a você que passe aí para os seus amigos, nos seus grupos, para que a palavra corra e seja glorificada. É importante que isso aconteça. E abençoados, também te peço aí que você se inscreva aí no nosso canal do YouTube. É importante você estar inscrito no canal, porque exige a tecnologia para que a palavra corra, para que o YouTube divulgue mais essa palavra, e que eles entendam que é um bom conteúdo, é necessário que haja um certo número de inscritos. Se você quiser participar conosco aí para que a palavra corra e seja glorificada, então eu te peço aí que você se inscreva no nosso canal do YouTube, tá bom? E também gostaria aqui de dar um abraço à abençoada Vanilda Lima e gostaria aqui de falar com ela. Coloque na descrição dos comentários o link aí do seu canal, que a abençoada teve essa coragem, porque tem que ter coragem, não é isso? Aqui, na mente, no conhecimento, para fazer um canal, abrir um canal. Então você se inscreva também nesse canal. Também o abençoado Orlando Alves também tem um canal. Bote aí, por favor, aí no link aí dos comentários aí, para que todos conheçam e todos participem dessa palavra maravilhosa. Eu particularmente não sei bem fazer isso, mas tenho certeza que os abençoados sabem fazer. Por favor, faça aí. Hoje o mundo natural está aí comemorando o Dia das Mães, não é isso? Eu tenho certeza que você sabe disso. Hoje se comemora o Dia das Mães. E eu gostaria de mandar uma saudação a todas as mães. A saudação a todas as mães. Um beijo aí à minha mamãe, não é isso? Que hoje ela não está aqui perto de mim, está um pouquinho longe. A abençoada Esther Targino Cardoso. Se você ler aí na descrição e nas mensagens, alguém falando que eu sou lindo, que eu sou bonito, e essas coisas todas, pode saber que é a abençoada que está falando. A abençoada Esther Targino Cardoso. Mãe, te amo muito. Não pôde estar perto de você hoje, mas sabe que eu lhe amo. Hebreus capítulo 2, versículo 14,
diz que os filhos de Deus, que são os espíritos, participam de carne e sangue. Não o corpo, mas o espírito que é o filho. Não é isso? E Deus usa o ventre de uma mulher para cumprir essa palavra. Olha que coisa maravilhosa nisso. Deus usa o corpo da mulher para que os seus filhos venham através desse corpo, que é feito ali dentro do ventre da mulher, para que a sua palavra se cumpra. E outra coisa bem interessante, abençoado, o amor de mãe é tão importante, é tão assim imenso, que só perde para o amor de Deus, para com seus filhos, para com os espíritos. É o único amor que é superior ao amor de uma mãe, é o amor de Deus pelos seus filhos, pelos seus espíritos. Isaías, capítulo 49, versículo 15, lá o escritor diz, o profeta diz, se uma mãe, olha só, se uma mãe se esquecer do seu filho, imagina uma mãe esquecer do filho, mas se isso acontecer, diz que Deus não se esquecerá do seu filho. Olha que coisa maravilhosa, isso é muito tremendo. Então, parabéns aí a todas as mamães por esse dia maravilhoso. Muito obrigado pela sua audiência, tá bom? Então vamos aqui ao nosso tema, ao nosso assunto dessa manhã, que é um tema bem tenso, bem forte, né? Como diria o abençoado, é bem forte. Então vamos aqui, né? Dízimos na graça. Você pode ser enganado. E vamos aqui partir do seguinte princípio, abençoado, do seguinte princípio. Não existe dízimos nem obrigações na graça. O pacto da graça é um pacto sem obrigações. Não existe nada aqui nesse pacto, depois que Cristo morreu e ressuscitou, que você seja obrigado a fazer para agradar a Deus, para se aproximar de Deus. O pacto da graça é um pacto de liberdade. Você é livre para fazer, também é livre para não fazer. Deus nunca vai te ver em condenação. Claro, você entendendo que tudo aquilo que você planta, com certeza você vai colher. Mas você é livre para fazer e não fazer. Não existe aqui nenhuma ordenança. Não, eu estou em graça, então eu sou obrigado a fazer isso. Não existe isso, abençoado. No pacto da graça não existe isso. Então entenda bem. Dízimos e ofertas também não pertencem ao pacto da graça. Não existe essa ordenança que você tenha que fazer. Então vamos ver isso aqui com bastante carinho. Vamos ler aqui a nossa referência, que nós separamos aqui para ler. Tito, capítulo 1. Vamos começar por aqui para entender o que nós temos aqui a falar aos santos. Tito, capítulo 1, versículo 9, que diz assim, ó, pega a sua Bíblia, anote, confira o que nós vamos falar, que são coisas assim bem tremendas, bem tremendas. Diz assim, versículo 9, retendo firme, ou seja, crendo naquilo que está escrito, não é isso? Retendo firme a fiel palavra, não é qualquer palavra, é a fiel palavra, que é conforme a doutrina. E qual a doutrina? A doutrina da graça, a doutrina da incircuncisão, que foi revelada, que foi entregue unicamente, exclusivamente ao apóstolo Paulo. Para quê? Para que seja poderoso. Poderoso aqui é conhecimento, abençoado. Não é que você vai fazer um passe de mágica e alguma coisa vai acontecer. Não, poderoso é no conhecimento, que você saiba naquilo que você está crendo. Tanto para admoestar, com a sã doutrina, somente com a sã doutrina, que é o Evangelho da Graça, como para convencer os contradizentes. Por quê? Versículo 10. Por que Paulo deu essa recomendação a Tito? No versículo 10 ele diz assim, ó, porque há muitos desordenados, muitos fora de ordem. A graça abençoada, ela tem uma ordem estabelecida por Deus, não é isso? Não há pecado, você é salvo para sempre, Deus habita no teu espírito, não tem lei de Moisés, existe uma ordem. E Paulo diz aqui para Tito, olha, há muitos desordenados, faladores, só quer falar o que não está escrito e acaba se enrolando, não é isso? Vãos. Existem algumas doutrinas aí que falam e não te levam a lugar nenhum, porque é uma doutrina vã. Paulo disse, há muitos vãos e enganadores, homens que enganam com a palavra, com a Bíblia. Olha, não se espante não, homens que enganam com a Bíblia na mão, principalmente, mas não somente, principalmente os da circuncisão. E o versículo 11 diz assim, aos quais, esses que estão enganando, esses faladores, aos quais convém tapar a boca. Nem sempre é possível, abençoado, porque é um trabalho
bem difícil. Convém tapar a boca. Homens, veja que não é demônio, veja que não é diabo, não é Satanás. O apóstolo Paulo está falando de homens que transtornam casas inteiras. E de que maneira? Ensinando uma doutrina, ensinando o que não convém. Olha que tremendo, ensinando aquilo que não convém, e aqui no finalzinho do verso 11 está aqui o que nós vamos aqui começar a falar. Por torpe ganância. Torpe ganância. Esses homens trabalham por torpe ganância. Então, ganância, lembra o quê? Quando alguém fala assim para você, aquela pessoa é muito gananciosa, lembra logo o quê? Dinheiro. Nos lembra de dinheiro. Que lembra o quê? No sistema religioso, dinheiro lembra o quê? Dízimos. Na religião, qualquer religião, se falar de dinheiro, geralmente não se fala em dinheiro. Eu passei por lá há alguns anos, passei lá mais ou menos quase 35 anos, 30 para 35 anos, e quando tem que se falar de dinheiro, se fala a palavra dízimos. Não é isso? Porque dinheiro diz que é do mundo, dinheiro não se deve falar dentro de um lugar chamado igreja, então fala-se dízimo. Na religião, quando se fala dinheiro, entenda dízimos. E abençoado, e vamos ver aqui qual é o problema disso. Qual é o problema? Por que está errado essa questão de dízimo? Porque nós falamos aqui, sempre estamos aqui falando, não, dízimo não é para nós, dízimos não pertence ao pacto da graça. Por quê? Entenda, abençoados. Primeiro você entenda o que é dízimo. Dízimo foi uma ordenança, veja bem, uma ordem dada por Deus ao povo de Israel. Ao povo de Israel, lá no tempo da lei de Moisés. Deus deu essa ordem ao povo lá no tempo da lei. Está escrito aqui, vamos ler aqui o que está escrito, exatamente o que nós falamos. É bom que você acompanhe Malaquias, eu tenho certeza que você conhece esse verso, Malaquias capítulo 3, verso 10, que diz que o dízimo foi dado unicamente para o povo judeu, para o povo de Israel no tempo da lei. Veja aí o que está escrito aí, ó. Vê se não é isso, olha só. Trazei, é para trazer? Não é para trazer, uma ordem, não é isso? Trazei todos o quê? Os dízimos, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Para quê? Para que haja mantimentos na minha casa. Isso aqui é Deus falando, a ordem de Deus. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu, Deus, não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Isso aqui é Deus falando. Mas eu li esse verso aqui para até mais de amigos meus aí. Ele me disse, olha, então tá bom, você leu, eu entendi que você leu, mas aí não está falando, aqui não está escrito aí, que esta ordem seja somente para Israel. E aqui está dizendo que é para trazer todos os dízimos, mas não diz que é somente para o povo de Israel. Olha, vamos ver aqui. Volte aqui no primeiro versículo, aqui, Malaquias capítulo 1, versículo 1. Olha o que diz aí. Peso da palavra do Senhor, Malaquias, capítulo 1, versículo 1. Nós lemos o capítulo 3, o verso 10. Agora você volte a Malaquias, no mesmo livro, capítulo 1, versículo 1, que diz assim. Peso da palavra do Senhor. Palavra de Deus. Isso aqui é uma profecia de Deus, uma ordem de Deus. Contra quem? Contra Israel, pelo ministério de Malaquias. Então aqui Deus deu uma ordem, bem no começo do livro, da carta, como você queira chamar, e as coisas foram acontecendo, capítulo 1, veio outras ordens, capítulo 2, outras ordens. Quando chega no capítulo 3, no versículo 10, veio essa ordem, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Segundo aqui o início do capítulo 1, para quem que é essa ordem? Para nós, os gentios? Não, para o povo de Israel, porque ele está falando aqui, ó, peso da palavra do Senhor contra Israel pelo ministério de Malaquias. Contra Israel, uma ordem para Israel. A religião, abençoada, veja bem, a religião, você passou lá na religião assim como eu passei, e por muitos anos, até eu mesmo preguei, ministrei a respeito de dízimos. Mas a religião, ela não lê esse verso aqui. Malaquias, capítulo 1, versículo 1, quando pede o teu dízimo, quando pedia lá o teu dízimo,
quando a partir de agora o pastor falava assim, vamos agora começar a falar sobre o dízimo. Abra sua Bíblia em Malaquias capítulo 1, versículo 1. Isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Eu estive lá mais de 30 anos, nunca foi lido Malaquias capítulo 1, versículo 1. Iam direto a Malaquias capítulo 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos, foi somente para o povo de Israel, abençoado. Bota isso assim na sua mente, leia o que está escrito. Trazer todos os dízimos foi uma questão dada ao povo de Israel. E tem um detalhe, as 11 tribos dizimando para uma tribo só. Não é que todo mundo lá podia dar dízimo para quem quisesse. Não, toma aqui o meu dízimo para você. Não era assim que funcionava. Veja aqui em Hebreus capítulo 7, pule aqui, vamos agora aqui no Novo Testamento, Hebreus capítulo 7, no versículo 5. Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo. 5. E os que dentre os filhos de Levi, a tribo dos levitas, recebem o sacerdócio, têm ordem. A ordem foi dada unicamente à tribo de Levi, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que não tenham saído dos lombos de Abraão. Então a ordem de receber dízimo era unicamente para a tribo de Levi, as outras 11 tribos que entregavam o dízimo lá à tribo de Levi. E tem um detalhe que também a religião não me ensinou. Eu vim descobrir aqui, depois que meus olhos foram iluminados. Não era dinheiro. Não era dinheiro. Veja aqui Mateus, tem aqui uma referência aqui rápida, o próprio Jesus falando, Mateus no capítulo 23, no verso 23 também, não é isso? Mateus 23, você vai ver que não se tratava aqui de dinheiro, olha só. Ai de vós, falando de Jesus para os escribas, lá para os doutores lá, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Começou já com um bom elogio, não é isso? Pois que dizimais da hortelã, do endro, do cominho, e desprezai o mais importante da lei. Então ele está aqui falando das coisas que eram dizimadas e não falou de dinheiro. Porque se fosse dinheiro, abençoados, com certeza Jesus estaria falando para aqueles fariseus que eles não estavam dizimando dinheiro, mas estava falando unicamente de alimentos. Jesus falava de dizimar, não de dinheiro, falou sobre alimentos. Entenda isso, abençoado, alimentos. Mas essa lei, veja bem, essa lei que autorizava os levitas receberem dízimos, acabou. Não tem mais essa lei, acabou. Romanos capítulo 10, versículo 4, nós já lemos aqui tanto esse verso, eu tenho certeza que você já sabe de cor. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. E com o fim da lei, acabou a lei. Cristo morreu, acabou a lei. E com o fim da lei, o fim dessa prática de dízimos feita lá pelos levitas. Acabou, não pode ser mais feita, porque a ordem era segundo a lei. Acabou a lei, automaticamente acabou a ordem. E mais abençoado, mas essa prática, ela continuou no sistema religioso. A religião continuou com essa prática, mesmo tendo o fim da lei. Por que eles continuaram? Por ganância, pela ganância da religião. Por isso que Jesus disse para aqueles homens, não é isso? Hipócritas. Chamou logo os hipócritas, aqueles mesmos que estavam lá, e continuaram, e chegaram até hoje no ano de 2022. Por ser uma prática da religião, dízimo era uma prática lá da religião, quem pratica hoje é chamado de sistema religioso. É um sistema, né? Pega aqui, vai, toma aqui, e com uma mentira. Vivem de acordo com a religião dos judeus. Por isso que é um sistema religioso. Jejua, batismo nas águas, ceia, vigília, imposição de mãos, apresentação de crianças e também o famigerado dízimo. Continuaram com a lei de Moisés e também com o dízimo. Essas práticas não são para nós, os gentios. Nenhuma dessas práticas da lei de Moisés, que nascemos depois da cruz. Mas sempre aqui falamos sempre as mesmas coisas. Nós nascemos depois da lei, depois que Cristo terminou com a lei. Romanos 10, 4, o fim da lei. Nós nascemos depois da lei. Se não tem lei, como é que você vai querer se meter nesse negócio de dízimo, abençoado? Quando você, veja bem, uma coisa muito importante que eu sofri muito lá na religião por causa desse assunto. Quando você não dá o dízimo, você não está roubando a Deus. Hoje, esse mês,
eu não vou dar o dízimo. Você não está roubando a Deus, muito pelo contrário, está deixando de ser roubado pela religião. Lá em Malaquias 3,8, está escrito lá, roubará o homem a Deus? Aí o pastor cai em cima, se você não der o dízimo, você está roubando a Deus, ainda te chama de ladrão, não é isso? Quando você entrega o seu dinheiro, pensando que está dizimando, abençoados, na verdade você está sendo roubado. Por quê? Por que você está sendo roubado? Estão sacando o teu dinheiro com uma mentira, chamada dízimos, porque não existe mais, vamos aqui repetir, com o fim da lei, uma prática que foi dada unicamente lá ao judeu, acabou. Então, que se você, por acaso, está entregando o dízimo hoje, você está errado duas vezes. Por quê? Primeiro que não foi dado para você essa ordem. A lei de Moisés nunca foi dada para nós os gentios. E se tivesse sido dada, a lei acabou. Não é para fazer mais, não é para entregar mais dízimo nenhum a ninguém. E também, mas não era dinheiro, era alimento. Tudo errado. A religião está toda errada nesse assunto, não acertou em nada. Então, vamos aqui avançar mais um pouquinho. Então, veja bem, como ser enganado na graça se o pacto acabou em relação a dízimos? Se o pacto acabou e nós estamos na graça, como é que nós podemos ser enganados e não se pode mais pedir dízimos? Não tem essa história de alguém pedir dízimo, é mentira, porque acabou, é isso. E nós estamos aqui no pacto da graça, o pacto de melhores promessas, que não existe ordenança, não existe nenhuma ordenança para nós que estamos depois da cruz. Isso em relação a Deus, em relação ao Evangelho. Talvez, veja bem, vamos agora entrar num assunto um pouquinho mais forte, um assunto mais adulto. Talvez os lugares que você conheça ou congregue em graça, eu conheço alguns, já congreguei em alguns, já participei de alguns, não use esse vocabulário, não use esse vocabulário dízimo. Eu participei de um que usava esse vocabulário. Aqui vamos recolher o dízimo, e eu participei lá com 10%, uma certa vez participava com 20% em dinheiro, tudo errado. Mas talvez você esteja no lugar que preguem assim, não, dízimo acabou, não tem dízimo, e ensina de acordo com o que está escrito, né? Porque o dízimo foi para a lei e nós estamos em graça, não podemos usar dízimos. Mas, por outro lado, esse mesmo lugar que diz que dízimo acabou, está te pedindo dinheiro, está te enganando da mesma maneira, está te roubando da mesma maneira, porque está cobrando do mesmo jeito. Apenas mudou o nome, tirou o dízimo e colocaram a famosa oferta de amor. É o que nós temos visto por aí. Muitos lugares dizem, olha, em graça, estamos falando agora dos santos que pregam a graça de Deus. E eu participei de mais de um. Para alguém pensar que nós estamos falando, apontando para alguém, estamos apontando para vários, porque eu conheço muitos que fazem isso. Que não tem dízimo, acabou o dízimo, mas estão lá pedindo o dinheiro aos abençoados. Olha, veja bem, uma pergunta que dois abençoados me fizeram, até um era um presbítero aí, do sistema religioso muito pesado, né? Lá o lugar onde ele congrega tem muitas pessoas, e ele me perguntou o seguinte, tá bom, acabou o dízimo, acabou, não tem dízimo, né? Não tem. Está escrito que não tem mais. Então, como é que nós vamos pagar as despesas do salão? Porque nós temos um salão que tem lá o aluguel, que tem a luz, que tem lá comprar material de limpeza, tem que pagar não sei o quê. Como é que nós vamos pagar essas despesas se não tem dízimo? E isso, abençoado, na lei e na graça. Porque o salão ele existe de qualquer maneira, ele existe a despesa, tanto na lei, né? Tanto os abençoados que pregam a lei, como os abençoados que pregam a graça. Se alugou o salão, ele tem despesa. Olha, vamos esclarecer as coisas. Nós, veja bem, nós não somos contra o congregar. Muito pelo contrário, eu amo a bênção. Eu gosto muito de estar reunido lá com os meus irmãos, falando dessa palavra maravilhosa, conversando, confessando o pacto da graça, somos abençoados, somos santos, Deus mesmo habita no nosso espírito. Isso me traz uma alegria
quando nós estamos congregando. O que nós somos contra? Veja bem, nós somos contra alguém alugar um salão e constrangir os irmãos a dar dinheiro. Não, porque, olha, o salão custa X e nós temos que, e você precisa dar dinheiro. Olha, veja bem, vê se tem alguma diferença. Lá na religião, era o devorador. O devorador, se você não participar, o devorador. E na graça, agora é oferta de amor. Se você ama essa palavra, se você gosta dessa palavra, se você ama, aí o irmão é constrangido a participar com dinheiro. Olha, um texto aqui, um texto muito usado aqui pelo sistema religioso. Vamos aqui a 2 Coríntios, segunda carta que Paulo escreveu a Corinto, no capítulo 9, no verso 7. Isso é no sistema da lei e no sistema da graça. Todo mundo usa esse verso, porque eu passei nos dois sistemas, passei lá na lei, muitos anos na lei, falei de dízimos e oferta na lei, usava esse verso aqui. E quando meus olhos foram iluminados, eu participei de congregações da graça, também usava esse verso aqui para pedir, para constranger os meus irmãos a dar dinheiro. Olha só, 2 Coríntios 9, 7, que diz assim, cada um é uma coisa individual, né? Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade. Por quê? Porque Deus, olha, isso aqui que é uma facada, né, no coração dos irmãos. Porque Deus ama o quê? A quem dá com alegria. Ao que dá com alegria. Mas abençoados, veja bem, com alegria, mas sem constrangimento, sem obrigação. Porque se tiver constrangimento e tiver obrigação, de maneira nenhuma vai ter alegria. Estamos constrangidos a participar. Você vai ter alegria em participar? De maneira nenhuma. E mais, hein? Uma coisa muito importante que a religião também oculta, né, dos irmãos. Quando Paulo fala nesse texto aqui de contribuição, é para ajudar os irmãos necessitados lá da época. Se você ler aqui o capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 7, vai até o versículo 15, vai ver que Paulo está falando, Deus ama com alegria, para ajudar aqueles irmãos que estavam em necessidade financeira, estavam passando aperto. E ele não está falando aqui participar com alegria, que Deus ama o que dá com alegria, para pagar aluguel de salão. Não é para pagar aluguel de salão, não é para sustentar pastor, não, que Deus ama, eu falei muito isso lá na religião, porque Deus ama o que dá com alegria. Para quê? Para pagar o aluguel, para pagar a luz do salão? Não, Paulo fala aqui, mas era para ajudar, para sustentar lá os irmãos que estavam em necessidade. Não é para sustentar pastor, ou seja lá qual for o título que o abençoado usa, porque mudou, né? Agora os abençoados em graça não se chamam mais pastores, né? Isso mudou o nome. Mas o pedir, o dinheiro, continua. Abençoado, deixa eu perguntar uma coisa que me permita aqui, te fazer uma pergunta muito séria, bem séria mesmo. Você pensa que a sua contribuição, o dinheiro, falando dinheiro, a contribuição, é toda para o salão? É toda usada diretamente no salão? Por acaso, aonde você contribui com dinheiro, já aconteceu, pelo menos comigo nunca aconteceu, de prestar contas a você ou a todos os irmãos? Não, esse mês nós tivemos aqui um gasto de X, entrou X, sobrou tanto, porque uma certa época lá na religião, por um tempo, né, eu fui tesoureiro e sei bem como é que funciona essas coisas. E aqui no sistema aqui da graça é da mesma maneira. Por acaso alguém já prestou conta com você? De maneira nenhuma, tenho certeza que não, porque está sempre precisando, está sempre pedindo, igual do sistema religioso, da mesma maneira. Porque, abençoado, isso é um sistema religioso, isso não é graça. Se está te pedindo dinheiro, veja bem, oferta de amor. Vamos aqui trazer a nossa oferta de amor. Se tem envelope, não é graça. Envelope não é graça, abençoado. Por favor, conta bancária. Pix, a moda agora é Pix, não é isso? Pix.
Isso é uma religião disfarçada. Mesmo que fale da graça, porque diz que você é abençoado, diz que você é perfeito, mas está te constrangindo, te forçando, dizendo que você tem que fazer, porque você diz que ama, dá dinheiro. Então isso, abençoado, isso não é graça. Isso aí é um sistema religioso disfarçado. Atos capítulo 20, versículo 30, o apóstolo Paulo diz que, do meio da igreja da graça, ele disse, do meio da igreja da graça, vão se levantar homens, não é demônio, não é diabo, se levantarão homens movidos à ganância, movidos a dinheiro, lobos vorazes, que vão querer tirar o dinheiro, porque, olha, veja bem, veja bem, porque falar abençoado, santo, perfeito, isso aí o papagaio decora e fala. Agora, amar essa palavra, abençoado, isso aí é diferente. Do meio da igreja mesmo, tem abençoados que estão lá, mas lobos vorazes. E o profeta uma certa vez falou assim, sai dela, povo meu. Atualizando aí o vocabulário, mete o pé, abençoado, sai disso. Para com isso, você não é obrigado a participar dessas coisas, abençoado. Não existe constrangimento. Você, abençoado, é um espírito com o Senhor. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Então, respondendo aqui a pergunta dos abençoados, como pagar as despesas do salão? Porque o abençoado lá alugou o salão, não é isso? E como é que vão pagar essa despesa? Paga você? Ué, não foi você que alugou o salão? Então você que tem que assumir a responsabilidade. Porque onde está no Evangelho, veja bem, onde está escrito no Evangelho, que manda alguém fazer dívidas para a igreja. Eu vou agora, essa semana, alugar o salão e vou pedir contribuição para os irmãos pagar e vou falar o Evangelho da Graça. Aonde que está escrito isso? O apóstolo Paulo, veja aqui, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 9. 11, 9. Olha o que Paulo deixou aqui o exemplo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 9, diz assim: porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade. Necessidade, hein? Carro zero não é necessidade. Viajar de avião não é necessidade. Não é isso? Botar os filhos na faculdade não é necessidade. Olha, supriram a minha necessidade. E em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardei. O apóstolo Paulo, diz que ele passava certas situações para não ser pesado para a igreja. Você tem visto isso aí onde você congrega na graça? Os abençoados aí que dizem que estão aí pregando a graça, eles deixam de ser pesados para a igreja? O apóstolo Paulo deixou bem claro aqui o exemplo, pessoal. Não era pesado para a igreja de maneira nenhuma. Olha só, vamos aqui delirar. Olha só, vamos ver. Porque delire comigo, por favor. Me acompanhe nesse delírio. Imagina você, o apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, aquele que foi lá no paraíso, que tinha todo o conhecimento que Deus revelou a ele, que confiou a ele esse pacto maravilhoso. Imagina ele pegando aí, ligando para os irmãos. Meu irmão, olha, eu preciso aí da sua ajuda, eu preciso da sua contribuição. Esse mês a fabricação de tendas deu uma caída, alguns irmãos fizeram pedido, mas não honraram, eu estou em necessidade, estou apertado. Imagina o apóstolo Paulo passando um zap aí para os santos, para pedir ajuda, cobrando a contribuição do aluguel. Abençoado, esse mês vai vencer aqui o aluguel e eu preciso que você me ajude. Imagine o apóstolo Paulo fazendo isso, pedindo para fazer um pix, abençoado, ou anunciando o número da conta bancária. Será que isso aconteceria? Aqui, Atos capítulo 28, vamos lá, em Atos 28, vamos ler esses 2 versos aqui, muito, muito bom aqui, Atos 28, nós temos aqui um tempinho, 28, versículo 30 e versículo 31. Olha só, os dois últimos versos aqui do livro de Atos, escrito por Lucas. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, na casa dele, que alugara, ele que alugou. Se ele alugou, quem que pagava a conta? Ele mesmo. E recebia todos quantos vieram vê-lo.
pregando o reino de Deus, ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Sem impedimento algum. Imagina o apóstolo Paulo, aquele que disse lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10, você não quer trabalhar? Tudo bem, abençoado, não precisa trabalhar, mas também não come. É isso que ele disse. E você acha que ele ia ser pesado para a igreja? Apesar, abençoado, apesar que alguns que pregam a graça, nós temos que aqui ser honesto. Alguns que pregam a graça trabalham. Mas trabalham para quê? Para lavar o dízimo, para ter como explicar. Porque, abençoado, você não é criança, você não é bobo, você vê o trabalho do abençoado lá, que é fácil de ver, e vê a vida que o abençoado leva. Não está de acordo com o rendimento. Então, da onde é que sai esse dinheiro? Pedir, trazer peso para os irmãos, constrangimento, isso não é graça. Olha, se telefonou para você, olha, meu irmão, eu preciso da sua ajuda, toma aqui o envelope, já não é graça, abençoado. Não existe esse procedimento no Evangelho da Graça de Deus. Não está de acordo com o que está escrito. Não tem. Você quer pregar o Evangelho da Graça? Abençoado, que coisa linda. Olha, não precisa ser pesado para os irmãos. Existem muitas maneiras, muitos jeitos. Banque do seu bolso. Se você quer fazer, não seja pesado. Como fez o apóstolo Paulo, ele não era pesado para ninguém, ele trabalhava. Você não quer imitar o apóstolo Paulo, pregando a graça de Deus? Então trabalhe e banque você. Mas porque não dá, então não faça. Não tem como fazer, não pode ser pesado para os irmãos, colocar nas costas da igreja, dos irmãos, um peso que não é deles, um peso que você inventou. Você, vamos aqui. Não vai, Bessa, não vai. Isso não é graça, isso não é graça. Não, olha, veja bem, não está dando dízimos, mas está presa a um sistema, a uma obrigação. O que aconteceu? Só mudou o nome, tirou lá o dízimo e botou uma oferta de amor. Isso não é graça, isso é religião, isso é religião. Não queira você pensar, não, aqui não tem dízimo. Mas pede lá o dinheiro, tem envelope, né, tem lá o compromisso de todo mês e de toda reunião. Qual é a diferença? Você está preso nesse sistema da mesma maneira. Tirar o dízimo, ensinar que fazia parte da lei, isso é fácil de fazer, abençoado. Olha, chego lá, aqui o dízimo acabou, e porque fazia parte da lei, e não serve para nós, isso é muito fácil de fazer. Agora, ensine a graça com seus recursos. Isso que é graça. Ensine sem pedir, sem constranger os irmãos, sem trazer constrangimento. Porque, olha, quantas vezes eu estava lá, sentado lá, aí vem o envelope, e eu estava numa situação, de repente, o abençoado estava desempregado, igual a mim na época, desempregado, só estava com o dinheiro da passagem. Se eu desse, o que é isso? Isso é graça, abençoado? De maneira nenhuma, isso é religião. Gálatas, vamos aqui a Gálatas. Gálatas, capítulo 5. Eu recebo que você esteja entendendo, que você esteja compreendendo o que nós estamos aqui falando, porque é o Evangelho da Graça, pessoal. O Evangelho da Graça não pode trazer constrangimento, não pode trazer tristeza, não pode forçar, não tem assim, ordenanças. Não tem que pedir nada, pessoal. Na graça não se pede. Na graça, você planta e você colhe, você agradece. Não tem que estar forçando. Eu posso fazer isso aqui, chegou às minhas mãos a capacidade de fazer isso aqui. Então você faça. Só isso, mas não vai forçar o seu irmão, não vai trazer peso para o seu irmão, como muitos trazem aí mesmo pregando o Evangelho da Graça. Gálatas capítulo 5, versículo 1 e versículo 2, um verso bem conhecido nosso, diz assim, estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará.
Então, o Evangelho da Graça, ele nos libertou, abençoado, das obrigações da religião. O medo nos fazia sustentar homens maus e perversos. Passei anos lá sustentando o pastor, né, porque tinha que dar lá o dízimo, tinha que dar lá participar, estava sustentando o pastor por causa do medo. Se você volta a fazer isso na graça, porque trocou o dízimo de nome, agora é uma oferta de amor, então você continua preso a uma obrigação. Só mudou o nome, mas a obrigação continua a mesma. E isso não é graça. Olha, você quer ver só como é que funciona? Deixe de participar. Chegue lá onde você congrega em graça, diz que é em graça, e fale lá para o reverendo lá, olha, eu vou ter que ficar uns tempos aí sem participar, o dinheiro que eu dava aí, que me comprometi, não posso mais. Aí você vai ver o que é constrangimento. É isso que acontece, abençoado. Porque, veja isso, veja bem isso. Onde se prega a graça, e se recolhe, se pede, se exige dinheiro da mesma maneira do que na religião, que se dá envelope, passa Pix e tem conta corrente com constrangimento e sem prestação de conta, abençoado, isso aí não é graça, só traz constrangimento, só mudou o nome, dízimo, agora se chama oferta de amor. Oferta de amor. Não é graça, isso não pode ser tratado como graça. Pense nisso, abençoado. Pense. Eu sei que o Filho de Deus, ele tem um espírito generoso. Né? O Filho de Deus é uma coisa assim tremenda. Ele quer sem pensar, ele nem pensa quando é para ajudar. O Filho de Deus é assim, né? Que tem o Espírito de Deus, ele pareceu alguma maneira de ajudar, ele quer e vai entrando e não. Mas pensa, você tem a mente de Cristo para você não colocar o seu dinheiro, não colocar a sua semente na mão do lobo, lá, porque não daqui a pouco você vai estar sustentando lobos, como disse lá o apóstolo Paulo. Dízimo na graça, veja bem, dízimo na graça, você pode ser enganado. Pense nisso, né? Gálatas 5,2 diz que, diz Paulo, se vos deixar de circuncidar, se você voltar a fazer o que fazia na religião, a graça não vai te servir, porque você vai estar sendo enganado da mesma maneira. Tudo bem que você está fazendo aí até de boa intenção, mas não é boa intenção. Nós somos amantes, não é da boa intenção. Nós somos amantes da verdade. E a verdade diz que na graça de Deus não tem essas coisas, não tem constrangimento, não tem envelopezinho aqui. E eu já até participei de lugares, tinha 2, 3 envelopes, salão em graça. É isso? Um envelope A para um determinado fim, o envelope B para outro determinado fim, e falava, você é um abençoado, você é santo, você é perfeito. Olha, abençoado, eu declaro aí os olhos do seu entendimento iluminado. Eu declaro que você entenda o que nós estamos falando. Eu recebo que você entenda quem é você, a sua posição em Cristo Jesus. Porque o Evangelho da Graça, abençoado, é uma coisa muito, muito linda, muito séria, você não pode ser enganado. Chega de enganação, chega de enrolação. Passei muitos anos da minha vida sendo enganado. Eu não parei de ajudar, não, muito pelo contrário, agora eu ajudo muito mais, mas ajudo a quem tem que ser ajudado. Não é sustentar ninguém, não é enganando ninguém, não é com constrangimento, mas é com alegria, como disse o apóstolo Paulo, porque Deus ama a quem participa com alegria, mas a quem precisa, ali ao necessitado. Você tem o seu dízimo e o dinheiro lá e você quer participar, olha quantas pessoas necessitadas que estão por aí. Você não precisa nem ir muito longe, né? Que mesmo do seu lado, eu tenho certeza que tem pessoas que precisam de uma ajuda financeira, porque a hipocrisia é tanta, principalmente lá na religião. O abençoado estava indo lá para o salão, o dízimo aqui, o dinheirinho aqui no bolso, passava assim no meio da rua, se tivesse alguém precisando de uma janta do almoço, o dinheiro está ali, mas ele não dava porque tinha que dar lá no salão. Isso aí não é graça, não é graça. Isso aí Deus não ama que dá com a lei de Deus. Tem que participar aquele que precisa. E salão, abençoado, congregar é ótimo, mas com constrangimento de maneira nenhuma. Declara aí que você esteja com os olhos iluminados, que você entenda e que receba no seu entendimento. Se por acaso alguma coisa eu não pude lhe explicar, eu recebo que o Espírito da verdade que está em você, ele faça você entender
quem é você e faça você entender a sua verdadeira posição em Cristo Jesus, que você é o Filho de Deus, o Espírito dele habita em você. Não pode de maneira nenhuma ser enganado por um lobo que se diz, né, não, aqui é graça e não, pessoal, esse tempo já passou, isso já acabou. Eu recebo que hoje já é o melhor domingo para você, receba uma semana excelente, debaixo da cobertura do nosso Pai, usando esse tempo, usando o que Deus te deu para o seu benefício, para que você viva bem você e a sua família. Abençoados com todas as bênçãos, melhor domingo.